Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez, iniciamos uma semana. E glória a Deus na presença dele. E eu espero que vocês também tenham iniciado e essa semana seja repleta de bênçãos, boas notícias vindas do Senhor. Quero dizer que é um prazer estar mais uma vez com cada um de vocês. Vamos aprender mais um pouco que Deus tem a nos ensinar, que é muito. E hoje, o tema da mensagem é pecado e graça. Nós vamos ler Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Pecado e graça. Nós vamos falar um pouquinho de alvo. O que é alvo? O que é ter um alvo? Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem clara essa questão do alvo. Você quer ter um bom emprego, quer passar num concurso público, ter estabilidade. E então, para que você possa conseguir o tão sonhado emprego público, cargo público, você tem que estudar. Então, para alcançar o seu alvo, que é a aprovação do concurso, você tem que fazer a sua parte. Estudar, se dedicar, ter no dia a dia uma disciplina, uma organização do seu tempo, um hábito seu. O estudar tem que gerar em você um hábito de estudar. Tudo com qual objetivo? De alcançar um alvo. Que alvo? O alvo de ser aprovado em um concurso público. Na nossa vida, nós temos vários alvos. Constituir família, ter um bom emprego, estudar, enfim, viajar. Temos vários alvos. Só que cada alvo que nós temos na nossa vida, nós temos um caminho a percorrer para chegar nesse alvo. O que significa que temos que fazer a nossa parte. E a Bíblia também nos dá um alvo a perseguir. E esse alvo, espiritualmente falando, que nós temos que perseguir é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Então, o nosso alvo é Jesus Cristo para que possamos ter a vida eterna. E nós vamos aprender agora duas lições muito importantes a respeito de alvo. Se você quer conseguir um alvo, a vida eterna, Jesus Cristo ou qualquer outro alvo na sua vida física, você vai ter que seguir essas orientações. Duas grandes orientações. A primeira orientação é: somos incapazes de atingir o alvo sozinhos. Somos incapazes de atingir o alvo sozinhos. O que significa isso, né? Por que somos capazes de atingir o alvo? E aqui nós vamos agora nos referirmos ao alvo da vida eterna. Por que somos incapazes? A Bíblia nos dá essa explicação. Porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pelo motivo de o pecado ter entrado no mundo, por intermédio de Adão e Eva, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E por causa dessa natureza pecaminosa e por continuarmos pecando, porque aquele que diz que não peca já está pecando porque está mentindo, o único que não pecou foi Jesus Cristo, nós, infelizmente, eu digo, pecamos todos os dias. Então, por esse motivo, nós não conseguiremos atingir a vida eterna, atingir o nosso alvo, sozinhos. Um outro motivo pelo qual nós não atingimos o alvo sozinhos é que não há ninguém que faça o bem. A pessoa, justamente por nascer com essa natureza pecaminosa, o desejo da natureza humana não é de fazer bem. É de fazer mal. E quando nós fazemos um bem, é porque Deus está agindo através de nós. Mas a natureza do homem é maldosa, né? Pecadora e maldosa.
e todos carecem da glória de Deus. Ele não está dizendo aqui no versículo 23 que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, a glória de Deus se afastou de nós, então nós carecemos da glória de Deus. Então, porque todo mundo peca, porque todo mundo tem o desejo, nem que não seja consciente, de fazer o mal, e também porque todos carecemos da glória de Deus, é que não conseguiremos atingir o alvo sozinhos. Você não vai conseguir chegar a ir para o céu, a ter a vida eterna e ser abençoado neste mundo sozinho. Você pode, nesse mundo, até por um determinado momento, ser abençoado, mas esse momento feliz vai passar. Mas para que você seja abençoado para sempre neste mundo e ter a vida eterna, sozinho você não vai conseguir, por causa desses motivos. Agora, a segunda grande lição. Nós só vamos alcançar o alvo pela graça de Deus, que está também nos versículos que nós lemos, né? Somos justificados pela fé e sem merecer, tá? E tudo isso pela graça de Deus. Olha o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o 25. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé. Então, nós seremos justificados, limpos do nosso pecado, pela nossa fé, através da nossa fé e pela graça de Deus. Então, a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie e ache que é suficiente de não precisar de Deus. Mas a salvação, ela vem pela fé, mediante a graça de Deus. Então, para atingir o alvo, somente pela graça de Deus. E quando nós vivemos pela fé e pela graça, nós receberemos perdão, seremos justificados e alcançaremos a salvação. Vou repetir essa frase para ficar gravada na sua mente. Quando vivemos pela fé e pela graça de Deus, receberemos perdão, então seremos justificados e alcançaremos a salvação, o alvo, que é o nosso alvo. Então, meu querido, minha querida, para que você alcance o alvo, você não conseguirá fazer isso sozinho, mas somente se entregando a Jesus Cristo e pelo Espírito Santo através da graça de Deus. Que o Espírito Santo tenha falado com você poderosamente. Medita nesta palavra, meu amigo. Medita nesta palavra, meu irmão. E comece a praticá-la. E você verá grandes coisas acontecerem na tua vida. Feche os teus olhos agora e quero orar por você. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e também por este ensinamento, esta palavra. Que possamos ser obedientes, ouvir e entender o que o Senhor nos ensina e colocarmos em prática na nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, em todo o restante desta semana, que tenhamos boas notícias, até aquilo que iria dar errado vai dar certo, pela Tua glória, pela Tua graça, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, quinta-feira estaremos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Aliás, será o último devocional do mês de junho, porque no final de semana já estaremos entrando no mês de julho. Então, eu espero você para encerrarmos o mês na presença do Senhor. Fiquem com meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. E até quinta, em nome dele.